4h14, acabamos de assistir a Santa Missa celebrada por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, direto do Santuário Arquidiocesano Basílica de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Horizonte e também pela Rádio América. Vamos juntos. A vida se apresenta em várias nuances. O que nos cabe é aprender a arte dessa dança, que é múltipla, infinita. São vários os ritmos, exigindo de nós um certo planejamento, mas também alguma flexibilidade. E é assim, de tom em tom, que chegaremos às mais belas conquistas. Vamos juntos? Falando de Vida. Quatro horas 15 minutos, falando de vida, para você nesta tarde de terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Nós já estamos na metade do mês de julho. Você que está na TV nos acompanhando, canal 30.1, TV Horizonte e 107,1 Rádio América. Lembrando que nós temos o nosso canal de comunicação. Você pode participar, interagir conosco, mandando o seu WhatsApp 99412 2179. 99412 2179. E não se esqueça, estamos ao vivo também para o canal do YouTube Rede Catedral, @radioamericabh.com. Participe conosco pelas redes sociais. Nós temos o prazer nesta tarde de estar do lado de uma pessoa muito especial, um homem ungido pelo Espírito Santo. No programa de hoje, nós temos um convidado que lançou há pouco tempo o livro Estranho Familiar. É o padre Marcelo Silva, que também é psicólogo, escritor. Nós vamos falar de poesia, vamos falar de arte, vamos falar de fé, superação, vamos falar de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4h17 na sua tarde, mais um Falando de Vida para inspirar você que está em casa nos acompanhando, em Belo Horizonte, na região metropolitana, pelo Brasil e fora do Brasil também. O Falando de Vida já está com uma audiência primorosa nos Estados Unidos, em Portugal, em Israel e na Itália. Eu agradeço o carinho de vocês também em Londres. Muito obrigado. Mas é aqui em Belo Horizonte que a gente começa batendo um papo bem gostoso com o padre Marcelo Silva. Padre Marcelo, boa tarde, que prazer tê-lo conosco. Boa tarde, sua Piotr. bênção. Deus abençoe. Todo mundo quer a bênção de um sacerdote, a gente não abre mão disso. Como é bom tê-lo conosco, para juntos, nessa tarde de terça-feira, a gente conversar um pouquinho sobre fé, sobre espiritualidade, sobre desafios que a vida nos coloca e mais ainda sobre a sua história, que é linda e é uma história de superação, não é isso? Obrigado, Piotr, Zé Carlos Piotr, aos que nos acompanham aqui por meio da Rádio América, TV Horizonte, canal do YouTube da Rede Catedral, Instagram, Facebook, enfim, tantos canais de comunicação, todos eles alinhados na Rede Catedral de Comunicação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte. Sem dúvida. Aqueles que me conhecem já há um certo tempo por aqui na Rede Catedral, principalmente a Rádio América, o meu grande abraço. Já estava com saudade e agora convidado aqui pelo Piotr, né, estar com vocês nessa tarde falando de vida. Falando de vida. Eu queria uma particularidade, padre, antes da gente começar a bater um papo. O senhor está como vigário da Igreja da Boa Viagem, não é isso? Exatamente. A nossa linda Igreja da Boa Viagem, né? Exato. Fui pároco lá por um período, né, de 12 anos e hoje o padre José Júnior, nosso pároco, o padre Jesus Neres, o nosso reitor,
em nome dos sacramentinos, estão ali animando com a comunidade. Hoje eu sou um auxiliar e na congregação eu tenho a função de provincial. Provincial é aquele que anima a presença das nossas comunidades da congregação aqui no Brasil, Argentina e Chile. Inclusive eu estou ainda um pouco até grogue, porque eu cheguei há pouco da Colômbia, onde eu estava representando o nosso grupo em uma assembleia, em um retiro espiritual, e com muita alegria cheguei aqui no finalzinho desta manhã e participo aqui com vocês, partilhando um pouco da vida, daquilo que eu acredito também ser a própria vida. Acabou de chegar de viagem e já aceitou o nosso convite. Sim, com Isso certeza. é muito bom. Um convite aqui da Rádio América é uma convocação para mim, é um prazer enorme poder estabelecer comunicação, falar de vida, partilhar a vida, enfim, a nossa espiritualidade, o nosso caminho de fé e de cultura cristã. E quando a nossa produtora Ângela convida, fica difícil recusar, né, padre? E ela é bem convincente, viu? A Ângela, e também motivadora. Realmente ela tem esse dom, né? Bom, gente, o padre Marcelo Silva, ele tem uma experiência de vida muito forte e eu quero te convidar, inclusive, para o final do programa, receber a bênção dele. Você pode mandar o seu nome, da sua família. Qual é a sua necessidade hoje, através de uma bênção de um sacerdote, um homem ungido pelo Espírito Santo? Mande o seu WhatsApp 99412-2179. Nós queremos abençoar você todas as tardes aqui no Falando de Vida. Padre Marcelo, o senhor, além de padre, é psicólogo e também é escritor, né? Sim, sim, com muita alegria. Alguns brincam, né? 3 P's, né? Padre, psicólogo e poeta. Poeta. Sim, eu adoro escrever, até como forma de expressão e também de comunhão, enfim, com a transcendência, com Deus, com a nossa espiritualidade cristã, porque afinal de contas somos uma religião do Verbo encarnado, né? E a palavra na sua forma de arte e a arte poética me encanta, me envolve, enfim, me atrai e me faz me expressar também. Então, acaba que hoje eu tenho aí mais de 300 poemas escritos, né, nesses últimos anos, e aqui, né, eu partilho nesse ano mais um livro editado. Antes de falar dos seus livros, a gente vai mostrar, o senhor viveu, né, uma experiência na vida, de uma doença que hoje as pessoas transformaram em mito, em medo, até de pronunciar. O senhor é um vencedor do câncer, não é isso? Sim, sim. Então, gente, nós temos aqui na nossa presença um padre que lutou contra uma doença que é o câncer. Nós precisamos dar nome às coisas, aos problemas, né, padre? Eu queria que o senhor pudesse sintetizar para a gente, durante este período, o senhor, que é um homem que abençoa as pessoas, também buscou essa bênção, né? De onde veio essa força? Como é que foi esse processo? Sim. Pois é, ainda é até um tanto recente, né? Na verdade, como é que o câncer foi descoberto na minha vida? Alguns talvez nem saibam, ainda falei muito pouco disso, principalmente nas redes aqui de comunicação da Rede Catedral. Nós podemos tocar nesse assunto? Sim, é algo para mim que desde o início, quando eu fui diagnosticado, eu vivi um momento ali de perda do chão, e quando eu voltei à realidade para seguir o tratamento, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou lidar com esse diagnóstico, com a nomeação disso? E aí me veio no coração muito forte, assim, olha, eu sou um homem que profissionalmente propõe para as pessoas se curarem pela palavra, a clínica psicológica, né? Eu sou psicólogo clínico. E acredito que pela palavra a gente alveja, né, a nossa vida, a gente purifica, a gente supera, a gente se fortalece. Então, nomear é uma forma de se tratar. E depois, como cristão, religioso, padre, eu acredito que a palavra é redentora. E aí eu pensei, pronto, está aqui. Eu vou começar meu tratamento por nomear, seja por causa da formação da ciência psicológica que eu tenho, seja pela minha espiritualidade, a minha fé como padre. O tempo inteiro eu trabalho apoiado nessa palavra que é de Deus, porque toda palavra
bendita, toda palavra que edifica, que promove a vida, ela só pode ter uma origem, Deus. Sim. E aí pronto, aquilo ficou muito claro e logo eu defini, bem, vou começar por comunicar oficialmente. Fiz uma carta como um relato e partilhei com as pessoas, né, sem ser apelativo e também sem criar alarde, mas também com coragem e sobriedade, propondo na fragilidade daquele tempo, né, onde eu começaria um tratamento imediatamente, ele seria cirúrgico, e eu acreditava que a minha cura começava por ter coragem de dizer. E aí eu fui descobrindo, Piotr, que até hoje para muitas pessoas o câncer é aquela doença ruim. E para muitos, principalmente as pessoas mais velhas, né, os maiores, como dizem em espanhol, até hoje isso é um tabu, como você falou, né, um mito, aquela doença ruim que não tem nome. E aí eu penso assim, eu descobri logo tendo um tratamento muito bem exitoso ali no Madre Teresa, um hospital muito querido, a irmã Aparecida, todas as irmãs do Cenáculo e a equipe de profissionais ali que estão com tanto amor, dedicação e embasado na ciência nos ajudam. E ali eu tive certeza, gente, diagnóstico de câncer não é decreto de morte. A ciência avançou tanto. E aí eu descobri, questionando com os médicos, né, doutora Cláudia, doutora Alexandre, né, os meus médicos de forma direta ali no acompanhamento, que hoje uma das coisas que mais mata, Piotr, em relação à área do câncer é a ignorância. Sim. É o desconhecimento, é o adiamento. O medo, é a falta de enfrentar diagnósticos preventivos, como a colonoscopia. Foi graças a esse exame preventivo que eu descobri esse câncer de intestino. E há 3 anos ele já existia no meu organismo e ele não tinha nenhum sintoma ainda. Ou seja, quando ele fosse manifestar em algum sintoma próprio do diagnóstico de cólon, provavelmente já teria um avanço tão grande e o tratamento seria muito mais difícil. E ali em uma semana eu já tinha tantos exames de check-up que Deus me ajudou tanto nessa providência que em uma semana eu já estava operando. E o tratamento, né, era a operação, se ali não tivesse espalhado pelo corpo, né, com a biópsia ali, com a cirurgia feita, eu não teria que fazer químio nem rádio. E aí antes do Natal, na véspera do Natal, saiu o diagnóstico, foi meu presente de Natal, de que o câncer estava restrito àquele lugar que foi retirado do intestino e que eu não precisaria de fazer nenhum tratamento extra, nenhuma radioterapia, nem químio, porque eu descobri antecipadamente. E ali o que eu tinha que fazer? Repouso 1 mês, janeiro inteiro, fui para casa da minha mãe depois da alta, e agora prevenção a cada 3 meses. Inclusive semana que vem eu estarei lá no meu médico levando o meu check-up. E com isso essa cura física e psíquica, mental e espiritual. E por isso sim, hoje poder falar disso para mim é poder incentivar as pessoas. Não tenham medo de enfrentar diagnósticos, de prevenção, principalmente nós homens, né, que somos tão pouco cuidadosos com a saúde preventiva. Preconceituosos também. Preconceituosos, né? Então prevenção salva e eu sou a prova viva disso. Gente, é muito mais do que isso. No próximo bloco, com o Padre Marcelo, vamos falar dos livros que ele escreveu, um na pandemia e um recentemente, que fala de Minas Gerais, da mineiridade, das famílias, essa gentileza em pessoa e essa experiência de vida que impacta a todos nós. 4h27. Você que está pelo nosso canal do YouTube, pode interagir conosco também. Nós temos aqui uma experiência viva de que a ciência funciona, mas a fé também cura, né, Padre? Sim, sim. É essa dupla, esse caminho de via dupla, né, onde a espiritualidade, a fé e a ciência, e para mim a ciência, se ela promove e salva a vida, ela já é de Deus, porque tudo aquilo que é de Deus, ele cuida da vida, né? E é isso que a gente sintetiza, que de fato o meu médico não é Deus. Deus inspira e acompanha na ciência para que ela nos cure. Então, sim, os médicos são instrumentos de Deus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos esse papo. Participe, mande o seu pedido de oração ou a sua dúvida, 99412-2179. E falando de vida, é só aqui na Rádio América e TV Horizonte 4h28.
4 horas e 31 minutos, falando de vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Nesta tarde de terça-feira, dia 15 de julho, nós estamos recebendo o padre Marcelo Silva, que é também psicólogo, escritor e poeta. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos falar sobre os livros que ele escreveu também. São 2 livros muito interessantes, a gente vai mostrar, vai sortear para vocês também, mas antes eu quero dar um pulinho lá na redação da Rede Catedral de Comunicação para a gente falar com a Gabriela Salles. Ela também tem uma pergunta para fazer para o Padre Marcelo, interagindo conosco. Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda, obrigado. Boa tarde, Pioto. Boa tarde, Padre Marcelo. É um prazer recebê-lo aqui hoje. E eu gostaria de perguntar ao senhor como que a fé e a poesia o ajudaram, né, nessa passagem pelo tratamento contra o câncer. E gostaria que o senhor também falasse um pouco a respeito dessa vivência. Pode ajudar também um pouco das pessoas que estão passando por esse processo, infelizmente. Olá, Gabi, obrigado pela oportunidade de interagir aqui com vocês, o pessoal da redação. Como a fé e a poesia, né, me auxiliaram, me ajudaram, me ajudam a lidar não só com um diagnóstico mais difícil, como um diagnóstico de câncer, mas lidar com as dificuldades, os desafios da vida. Eu gosto de dizer os ventos contrários, né? Como diz a palavra de Deus, as tempestades, as noites escuras, como dizem de Santa Teresinha. Eu acredito que tanto a fé, Gabi, queridos ouvintes que nos acompanham aqui pelos canais já citados, Pioto, a espiritualidade nos ajuda a transcender a dor, a fragilidade, o risco da morte, o risco real. A espiritualidade, a fé nos ajuda a nos apoiarmos, nos ancorarmos naquilo que vai além deste plano, dessa vida, das realidades, da vulnerabilidade humana. Então, nesse sentido, nós nos ancoramos na experiência da transcendência, da eternidade, de um Deus que caminha conosco. Uma das coisas que eu nunca tive necessidade de apoiar nisso, naquelas perguntas, mas por que eu, Senhor? Por que isso? Por que o Senhor deixou? Porque, olha, eu nunca me senti melhor do que ninguém para dizer, olha, por que como um padre, como assim? Mas o Senhor... Não, eu sempre quero entender que nós somos feitos da mesma matéria de qualquer pessoa. E o que nos une é que somos todos filhos e filhas de Deus. Não importa o lugar, a condição, a realidade de fé vocacional e até ministerial religiosa. E eu gosto sempre de perguntar, então, Senhor, o que eu faço com isso? Eu gosto sempre de perguntar onde Deus está comigo. E aí acho que tem uma coisa que o cristianismo é um tesouro para nós. Assim, Jesus nunca prometeu que se a gente tivesse fé em Deus, nele, em Jesus, na Trindade, no Espírito Santo, nada de mal aconteceria com os cristãos. Mas uma coisa ele prometeu, que se você acreditar, eu estarei contigo. Nossa, então lindo, eu hein? acredito que é isso, assim. Para quem tem fé, não tem esse negócio de foro privilegiado, de blindagem especial, não. Isso é anticristão, inclusive. Porque se um pai de carne e osso, uma mãe é capaz de amar todos os filhos, os que merecem, os que não merecem, os melhorzinhos, os piorzinhos, muito mais Deus, que não vai fazer distinção de ninguém, até dos filhos crente, não crente, de qualquer outra crença, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas assim, o cristianismo nos fala, olha, Jesus Cristo nos apresenta assim, que nós não devíamos ter medo, porque Ele estaria conosco. Então isso sim, eu nunca abri mão. Então todos os momentos difíceis da minha vida, eu sempre lembro disso. Jesus sempre dizendo aos discípulos, coragem, não tenhas medo, eu estou contigo. Então, quem tem um Deus que caminha conosco, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, tem tudo. E o resto a gente vai vivendo com Ele. Então, pela fé, eu fui costurando essa leitura, assim. Não sou melhor do que ninguém, mas eu acredito em um Deus que prometeu que Ele estaria comigo, na alegria ou no sofrimento. Então Ele estaria comigo na saúde ou na doença, e eu sei que eu não estou sozinho. E as inúmeras formas da presença de Deus vieram, né, ao longo do tratamento, né, no jeito dos médicos, dos técnicos, das irmãs do Madre Teresa me acompanharem, me tratarem, nos leigos, nos meus irmãos sacramentinos, na minha família de sangue, né, o Souza e Silva lá de Manhuaçu,
Zona da Mata de Minas. Então, as inúmeras presenças de Deus, o sacramento, né, a oração, a Eucaristia, tudo isso para mim era Deus caminhando conosco. E depois a outra dimensão, e a poesia? Como é que a poesia te ajudou, Marcelo, a lidar com isso? Gabi, eu diria, a poesia me ajudou a nomear, porque é a palavra, né, escrita. Sim. Então a poesia, para mim, ela ganha uma expressão, é uma forma de me expressar, de exprimir, seja a dor ou a alegria, seja a angústia ou a confiança. Então, para mim, poesia é um jeito de expressar, é um jeito de arte da expressão, né? E também, para mim, é um jeito divino, porque Deus é poeta, né? Vamos aproveitar isso tudo, gente, que lindo, né? É um relato, mas é quase uma homilia para nós, né? Esse livro aqui, que o senhor lançou durante a pandemia, não é isso? Sim, 2022. Para quem está nos acompanhando, deixa eu mostrar naquela câmera ali. Gente, olha a capa do livro. Quem fez a capa, padre? Foi a editora... Ai, gente, deixa eu desculpa aqui, que Adelante. 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 A capa é Sugêneres, olha aqui, que livro lindo. É uma onda do mar explodindo Exatamente. Na areia, no litoral. O litoral é a palavra e o mar é o sem fim, é o ilimitado. Esse aqui é o verso e reverso. Verso que o senhor fez durante o período da pandemia. Exato. Pode sintetizar para a gente por que esse livro nasceu na pandemia? Sim. Posso, inclusive daria um outro programa, Piotr, porque... Um programa é pouco. Eu, inclusive, naquele tempo, na Rádio América, propus para a redação de fazermos um programa. Eu vinha para aqui, naquele momento que todo mundo se isolava, eu vinha para aqui terças e quintas, e o programa era falando de esperança. No meio da pandemia. No meio da pandemia. E aqui eu sempre estava com o pessoal da noite, falando de esperança. E aí eu fui vendo que a palavra era uma forma de contornar aquele tempo escuro, obstante, estranho. E aí eu comecei, além de falar, a escrever. E aí, naquele momento, enquanto muitos estavam reclusos, lá em casa nós fizemos um pacto entre os sacramentinos, que nós iríamos onde os fiéis nos pedissem para ir, lindo, aos cemitérios, lindo. Aos hospitais. Tanto que eu peguei Covid no segundo mês da pandemia. Em abril de 2020, eu já tinha sido diagnosticado com Covid assintomaticamente, porque eu ia muito aos hospitais e aos cemitérios. E para mim, o que mais assustou naquele momento era ver tanta dor, que não tinha ritualidade, nem funeral, né? Eu lembro de fazer exéquia sem corpo. Sem poder se despedir, tudo, né, das pessoas queridas. Aquela coisa horrível que era a pandemia, porque a pandemia tirou de nós o ritmo da vida, os ritos, boa parte dos ritos, da nossa fé inclusive, e também as rotinas e os ritmos. Então, os 3 R's que eu falava, rito, rotina e ritmo. E aí a gente adoecia ainda mais. Então, naquele momento, para mim, a poesia era uma forma de sobreviver a tanta dor, ao mar sem fim que foi a pandemia. Nossa, e aí nasciam os poemas, Abraço de Esperança, Abraço de Fé, Abraço de Encontro, enfim, a palavra como cura, a existência nas diferenças, menos de mim, mais de nós, porque a pandemia apelava para o coletivo, a palavra e a pausa, a leitura do vento, enfim, na beira do mar, a pausa da vida, eram tantos temas que eu ia contornando esse tempo difícil. Então, no final nasceu, em 2021 para 22, eu lancei em 2022 Poemas de Mim, Verso e Reverso. E aí nasceu o Estranho Família. Olha aqui, gente, como é que Deus faz realmente milagres. No finalzinho do programa, Padre Marcelo vai proferir uma bênção para você. Mande seu WhatsApp, não deixa para a última hora não, 99412-2179. Padre, o nosso tempo não acabou, mas sintetiza para a gente por que estranho familiar. Bem, na pandemia eu me descobri, tive a coragem de dizer, não, eu sou poeta. Porque não foi um poema ou 2 que eu escrevi, eu já escrevi mais de 300 poemas Sim. ao longo da minha vida, principalmente de 2020 para cá. Eu estou feliz, eu escrevo um poema. Eu estou triste, eu escrevo um poema. Então hoje o senhor vai escrever um poema. Sim, na transcendência deste encontro, da alegria. Então eu acho que a poesia para mim é uma forma de transbordar da vida. Fantástico. Da alegria ou da tristeza. Então é isso, assim. E aí eu sigo sempre escrevendo. Então para mim hoje escrever é uma forma de expressão. Como diz Clarice Lispector, uma das minhas escritoras e poetisas assim, que eu mais gosto, ela é muito existencialista, ela fala, não escrevo para ser compreendido, eu escrevo para me traduzir.
Quando eu li isso, é como se ela tivesse descoberto algo da minha alma, do mais profundo do meu ser. Eu não escrevo para ser compreendido, eu escrevo para me traduzir, ou seja, para me encontrar. E com isso partilhar com as pessoas, porque a existência nossa é comum em muitos aspectos. E aí, depois de 2022, 23 para cá, 24, ficou pronto o livro. Em 2025 eu lancei em mês de maio, Estranho Familiar, que é um apanhado de 50 e poucos para 60 poemas de temas do cotidiano, da mineridade, temas da alegria, sobre a palavra, sobre a pausa de novo, enfim, sobre os nossos modos de existir, sobre a amizade, sobre a fé, sobre a cura, porque o meu último poema nesse livro é dentro do tratamento. Então imagina, quando eu recebi o diagnóstico câncer, eu falei, meu Deus, minha poesia. E aí eu escrevi. Então, pessoal, depois do intervalo que a gente vai fazer agora, a gente volta com o Padre Marcelo, falando um pouquinho mais sobre esse livro. Você vai estar recebendo a bênção dele. O nosso telefone está tocando sem parar, mas ao invés de você ligar, manda a sua mensagem 994 12 21 79. Está aqui rapidamente mais um pouquinho desse livro maravilhoso, para quem quer ver a capa, Estranho Familiar. E eu volto depois do intervalo com o Padre Marcelo, toda a história linda de vida dele, de fé, e você vai recebendo essa bênção com a gente daqui a pouco. É o Falando de Vida, falando de espiritualidade, falando daquilo que é melhor, falando de nós. 17 para as 5, vem estar conosco, intervalo rapidíssimo, nós voltamos ao vivo na Rádio América e TV Horizonte. Muito bem, 14 minutos para as 5, com o Padre Marcelo Silva, participando hoje do Falando de Vida. Gente, nós temos tanta coisa para falar em off, que a gente conversou sobre tanta coisa bonita. A experiência de vida do Padre Marcelo Silva é tão rica, que nós realmente precisamos de mais um programa. Mas eu queria rapidamente dizer que o padre é vigário da paróquia, da Igreja da Boa Viagem, e lá na Igreja da Boa Viagem, há 90 anos sem cessar, porque eu estive lá durante a pandemia e participei da adoração ao Santíssimo Sacramento. É isso, padre? Exato. São 90 anos ininterruptos. Em 1936, então ano que vem, 90 anos, 90 anos. De criação da adoração perpétua com o nosso primeiro arcebispo, Dom Antônio dos Santos Cabral. E com isso os sacramentinos vieram com essa missão, incumbência de manter e promover a adoração ao Santíssimo Sacramento noite e dia. Aos adoradores diurnos e noturnos do dia chamamos guarda de honra, e aos adoradores e adoradoras da noite, adoração noturna. E você pode fazer parte dessa obra, basta nos procurar por lá e dizer eu quero ser um adorador, e nós vamos fazer um caminho de formação, espiritualidade sobre o culto eucarístico, enfim, de celebrar a introdução sua como adorador no santuário. Como eu comentei que minha mãe era adoradora, né, do Santíssimo. Eu falava, mãe, mas a senhora vai sair essa hora, tá tarde para adorar. Ela falava assim, meu filho, é preciso. Sim. Não é? Essa consciência bonita dos homens e mulheres eucarísticos que os sacramentinos chamam, né? Que tem como missão a adoração, né? Rezar pelo mundo, pelos que sofrem, pela igreja, pelos que nos pedem orações. Então ali está a vocação do sacerdócio batismal, que é a intercessão pelas pessoas. Gente, o Padre Marcelo, ele tem um Instagram, se você quiser segui-lo e ver as experiências dele, porque hoje a gente precisa da coisa visual, é pemarcelo.bh, é isso? Exatamente, pe.marcelo.bh. Tudo minúsculo? Tudo minúsculo. pe.marcelo.bh, e ali eu compartilho espiritualidade e poesia, inclusive na área da espiritualidade eu tenho um projetinho que de vez em quando eu estou colocando lá, chamado Minuto de Sabedoria com a Palavra. E aí sempre, cada dia, uma palavra que eu reflito ali. Algum outro canal de comunicação com o senhor? A gente está vendo o telefone aqui meio afoito, muita gente querendo falar com o padre. Nós gostaríamos de fazer isso, vamos fazer futuramente, mas é pelo Zap que é importante
você registrar sua participação, 994 12 21 79. Padre, onde está à venda esse livro aqui do senhor, que é o último que o senhor lançou agora? Bem, esse livro Estranho e Familiar, Piotto, ele está presente em 5 livrarias em Belo Horizonte. Sim. Na leitura do Pátio Savassi, na livraria da rua ali também, na Savassi, na Dom Quixote e em mais 2 que eu não me lembro qual, e ali na Igreja da Boa Viagem, na Secretaria do Santuário da Santíssima Eucaristia. Enfim, depois interessados podem entrar em contato nesses lugares, direto, né, nessas livrarias, ou também no meu Instagram lá no particular, e eu dou as orientações. É PE de Padre Marcelo, tudo junto. Marcelo. Marcelo. .bh. E o primeiro livro também? E o primeiro livro você vai encontrá-lo só na Igreja da Boa Viagem, tá bom? É o Poemas de Mim, Verso e Reverso, aí você encontra lá na Igreja da Boa Viagem. E o Estranho e Familiar, esse sim, lançado em maio, inclusive, eu devo fechar uma agenda de uma mesa de debate sobre esse livro, lá na Livraria Leitura da Savassi e também no Belas Artes, ali no cinema ali do Gonçalves Dias. Nós vamos ter um debate grande aqui, porque muita gente vai querer esse livro e os ouvintes também. Então nós vamos ter aqui uma disputa hoje bem complexa, viu, Padre? Eu te confesso. Bom, gente, nós estamos na reta final do Falando de Vida hoje, com essa pessoa abençoada, que vai abençoar você agora, Padre Marcelo Silva, que é vigário da Igreja da Boa Viagem. Você que está nos acompanhando pela TV, Canal 30, por todo o país, fora do Brasil, em toda Belo Horizonte. Você que está no carro nos ouvindo, no aplicativo, em casa, no hospital, trabalhando e pensando como nós podemos ser vencedores. Todos os dias a gente tem um desafio grande pela frente, mas todos os dias nós somos um milagre. E quando a gente recebe a bênção de um sacerdote, um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus, a gente precisa se concentrar naquilo que é bom, nas palavras boas, no pensamento bom, não é isso, Padre? Sim. Por isso nós queremos trazer você para o centro do cristianismo. Nós somos cristocêntricos. Nós queremos, com a bênção do Padre Marcelo Silva, abençoar também o pedido de oração do Jorge Venâncio da Cunha, oração para Rosângela, do bairro Vista Alegre, oração para Lena e toda a sua família, Renata, Rafaela e Camila, bênção para Odete, a Aparecida Borges, do Riacho das Pedras, Janete dos Santos, do bairro Camargos, e mais um monte de gente que ainda está mandando mensagem para a gente. Então nós vamos colocar você que está ouvindo e vendo este programa na bênção com o Padre Marcelo Silva, já agradecendo a sua presença e dizendo que nós vamos precisar de mais um programa com o senhor. Com o maior prazer, viu? Com alegria. Volto sim para partilhar temas da psicologia humana, da espiritualidade, enfim, da vida cristã. Se tem uma coisa que eu gosto é de trabalhar com a palavra, seja a palavra da poesia, da espiritualidade, da psicologia. A palavra, como sempre, bem-vinda, bendita, é sempre bem-vinda, porque toda palavra bendita, ela só pode ter uma gênese, o próprio Criador, né, o nosso Deus. Então vamos pedir a bênção, né, Piotto? Vamos sim, Padre, com o senhor, receber essa bênção em casa, no trabalho, onde você estiver. Sim. Senhor Deus de bondade, que por meio destes canais de comunicação nos faz chegar a cada lar, a cada família, a cada pessoa, no trânsito, em casa, né, no trabalho, nos hospitais, enfim, onde a vida acontece, que ali essa bênção possa chegar. E se você tem aí um copinho d'água, se não, prepare e vamos pedir a Deus que por meio desse sinal de vida, que é a própria água, que por si só já é uma bênção de Deus, e que agora pedindo ao Senhor que ao abençoá-la ela seja também um instrumento da sua graça. Senhor Deus de bondade, sob a intercessão de Maria, Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais, o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada objeto apresentado neste momento, e que por meio destes
o Senhor se faça presente também e que cada um seja uma bênção para as suas pessoas ao seu redor, seus familiares, aqueles que o Senhor lhes confiou, para que você possa também seguir, ouvindo a palavra de Deus e praticando. Por isso, Senhor Deus de bondade, abençoe esta água, estes objetos, a cada rádio ouvinte, a cada um que nos acompanha nesses canais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Marcelo. Deus o abençoe profundamente. Amém. Você que acompanhou Falando de Vida, não perca este programa. Amanhã tem mais. O Falando de Vida com a produção de Ângela Moura, Maria Eduarda Mariano, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza, Jefferson Sanches, Luca Valadares e Thaís Moreira, na coordenação de marketing comercial, o Richardson Miranda, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Nós terminamos a convergência aqui, você continua na TV Horizonte com o Assir Antão, nosso querido Assir, nosso amigo, com Ei Gente, e a gente continua junto aqui, daqui a pouquinho no Trânsito Livre. Padre Marcelo, muito obrigado mais uma vez, sua bênção. Deus te abençoe, que esse programa continue sempre levando vida para tantas pessoas. Muito obrigado, um grande abraço, boa tarde, Deus nos abençoe.